Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela seu 87.9. E como nós havíamos noticiado durante toda a semana, estão aqui nossos ilustres convidados, o Dr. João Vitor Martins Ferreira, leiloeiro oficial, matriculado na Jussepar, é isso mesmo? Isso. Jussepar. Tá. Sobre o número 21331L. Isso. Ele é bacharel em Direito pela PUC do Paraná. Também temos aqui a representante, a Mariana, que é advogada, e a Isabela também Alves. Um bom dia a todos. Bom dia, Alex, também que está conosco nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos do Advento. Bom dia a todos que estão aqui presentes para falar com a gente hoje sobre a modalidade de leilões, de investimentos, né? Exato. Bom dia também a Luciana Palomares, Helena, que está aqui eu já ia citar o nome dela aqui, não tinha passado despercebido não, viu, Luciana? Você está aqui conosco também nessa manhã. Bom, sejam todos bem-vindos e vamos lá iniciar aqui então a nossa entrevista dessa manhã, que é muito importante, né, para saber o que é o leilão em si. Muito bem. Ô, Cláudio, nós vamos falar com o João Vitor Martins Ferreira, que é o leiloeiro oficial. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Vamos começar aqui falando sobre por que é legal investir no leilão, que é uma modalidade que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? E às vezes é fácil também de acessar, né, a modalidade. Por que é legal a gente investir em leilão? O preço é um dos atrativos, né? O melhor valor do mercado, né? Assim, um imóvel que, por exemplo, pode ter um desconto, né, por ser de leilão, né? Explica para nós como funciona. Então, a principal vantagem de se adquirir um leilão é justamente o preço, né? Valeu. Então, nós temos duas modalidades, né? A judicial e a extrajudicial. Na judicial, quem vai determinar o preço vai ser um juiz, né? Então, uma pessoa está devendo para outra e o juiz, claro, durante o processo, né, encontrado algum bem, o juiz põe esse bem a leilão e determina o desságio, né? Então, como que vai ser determinado? Você vai ter uma avaliação do bem. No primeiro leilão, a gente vai vender pelo valor de mercado desta avaliação. E no segundo, pelo valor determinado pelo juiz, abaixo. E aí pode variar. Entendi. E a questão do valor, quem que determina? Por exemplo, na primeira praça vai por 100% da avaliação do imóvel. Né? O juiz faz uma avaliação. Ele pede para alguém fazer, né? Certo. Pode ser o leiloeiro ou um avaliador judicial. E aí, na primeira como que a gente fala? É saída a leilão, né? São em duas vezes que vai isso? Isso, vai 2 vezes. E isso acontece sempre no mesmo dia, ou não? Nem Depende do próprio leiloeiro, né? Eu gosto de fazer no outro dia. Tem leiloeiros que fazem no mesmo dia, entendeu? Então, o juiz vai pedir para o leiloeiro determinar as datas do leilão. Então, o leiloeiro vai lá e vai manifestar no processo os dias que gostaria de fazer. Então, vamos supor, quero fazer a primeira praça hoje e a segunda amanhã. Assim que acabar a primeira praça, não havendo lances, abre-se a segunda praça, abre o segundo leilão. E aí, pelo valor, com o desságio que o juiz determinou. Geralmente chega a 50%? Pode ser até mais que 50%, né? Mas geralmente é até 50% pelo preço vil. Muito bem. Vamos supor lá que eu achei uma casa que eu quero, um apartamento que eu quero, e quero comprar no leilão, né? O que eu preciso fazer? Me cadastrar? Eu me cadastro no judiciário? Eu me cadastro na empresa? Eu vi que você é o representante da JMF Leilões. Isso. É isso? Explica para nós ali como é que é o procedimento que a gente segue. No meu site vai ter lá uma parte onde você vai se cadastrar, vai pôr os seus dados e aí como você quer comprar, né? Porque você pode comprar o bem em pessoa jurídica ou pessoa física. Então você tem que determinar isso, fazer o seu cadastro e aí dar o seu lance pelo valor da modalidade que está lá. Você vai aceitar, ler o edital, concordar com os termos e lançar. Porém, o que a gente indica, e até por isso que eu conversei com as doutoras para elas virem aqui hoje também, né? Dá uma assessoria para nós aqui. Principalmente no judicial, é muito interessante que você tenha algum advogado para te acompanhar nesse processo. Porque o advogado, ele vai te dar celeridade, vai te dar mais segurança. Porque assim, tem muitas vezes que o juiz determina e talvez não seja a melhor forma para se fazer aquele leilão. O leiloeiro, ele não pode questionar tanto, né? Ele é um auxiliar da justiça. Então, ele tem que seguir a lei e o determinado por aquele juiz, né? Então, assim, tendo uma assessoria jurídica, você consegue ver as desvantagens e vantagens naquele leilão e calcular o preço.
se aquele 50% vai valer a pena, quanto tempo você vai levar para assumir a posse e a propriedade daquele bem, e fazer todo esse trabalho para ver se o seu investimento vai valer a pena ou não, né? Porque às vezes mesmo com 50%, um bem vai ficar, pode ser que demore mais de um ano para você tomar uma posse por propriedade. Você está disposto a correr esse risco? Você está disposto a encarar esse investimento? Então tem essa parte. Muito Mas bem. é garantido isso aí? Por exemplo, se eu dou um lance, há um contratempo no meio desse... Você falou um ano, tem que esperar às vezes? Não. É assim, com assessoria jurídica, até as doutoras podem até falar melhor. Querem falar dessa parte, explicar do prazo? Vamos lá então, doutora É o Isabela. seguinte, a gente faz uma análise de risco, né, do processo. O que acontece? Num leilão judicial, o bem está sendo dado... Sob júdice. No jurídico, Isso, né? tá lá para cobrir uma dívida. Então, assim, pode ter vários outros tipos de penhora naquele imóvel, indisponibilidades. Então, o que acontece? A gente analisa aquele processo, analisa aquele bem e fala para o cliente, esse é um bem que está com bastante desconto, porém ele está com muita penhora, muita dívida. Tem que ver se a dívida de condomínio e de PTU vai ficar para o arrematante ou não. A gente faz toda essa análise e Então, passa para o cliente. tem esses detalhes, Tem pequenos todo- detalhes, que tem o Isso. trâmite que tem que fazer bem. É como vocês falaram, né? Tem que ter uma ação, assessoria. né, advogado para dar uma orientação melhor. Isso, Né? porque às vezes o imóvel tá com um desconto muito bom, então vai ser um leilão muito concorrido, vai ter muita gente participando. E a gente consegue ver um outro imóvel que não tá com um desconto tão bom, mas tá com alguns detalhes no processo que a gente consegue resolver, e esses detalhes no processo às vezes afastam a maioria das pessoas que não estão com assessoria, por exemplo, afasta essas pessoas do leilão, então a gente consegue arrematar um bem bom com um valor bom também, não com tanto desconto, mas que é interessante que você consegue ter a posse muito mais rápido do que um bem que está com muita penhora, muita indisponibilidade. A gente consegue desembaraçar muito mais rápido e o seu lucro pode ser mais rápido porque é maior porque você consegue arrematar mais rápido, ter a posse muito mais rápido. Entendi. E em relação ao tempo após a arrematação, vai depender, porque pode surgir alguns recursos de outras partes ali que não estão no processo, né? Mas, por exemplo, um cônjuge, alguma coisa assim, falando, opa, eu não sabia desse leilão. É difícil isso ir para frente, principalmente aí na parte do cônjuge, mas é um tempo que leva um pouquinho a mais para a gente discutir. Então, o tempo ele vai variar do que vai acontecer ao longo do processo. Entendi. Muito bem. Pois não. Os empecilhos que tem o imóvel. Por exemplo, quero comprar lá um apartamento, uma casa, e o leiloeiro vai expor isso na hora de apresentar o imóvel. Vai constar no edital, né? Vai constar no a edital. maioria deles. Por exemplo, a doutora falou ali que pode ter outros tipos de empecilhos, né? E aí o seguinte, penhoras e outros, né? Isso vai constar, por exemplo, eu vou estar lá sentado ou vou estar online, isso vai constar do edital. No edital vai ter a regra do jogo, né? Então vai ter a maior parte das informações, mas sempre é bom dar uma olhada no processo para ver se tem algum terceiro, mais alguém ali que às vezes foi citado, mas ainda não se manifestou, está num prazo, o edital já estava lá. Então tem essas coisinhas assim que um advogado vai saber assessorar melhor. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade de bens, né? O que mais a gente vê aí hoje é carros, móveis, tem algumas coisas a mais, maquinários, né? O que vocês hoje têm lá disponível para venda, vamos dizer assim, que está no site de vocês? Hoje a gente está com carro, Carros. Tô com uma peça de um avião, para você ter uma ideia. Isso Né? é bem particular, né? É bom. Tô com uma sala, desculpa só. Fique à vontade, meu querido. Tô com uma sala de fisioterapia que Com os equipamentos. com os equipamentos com um cliente meu, aí é um leilão extrajudicial. Ele está mudando, não vai mais atuar nessa área e está vendendo a sala inteira dos bens assim por 30% do que vale. Vamos pegar essa sala aí. Você falou extrajudicial. Extrajudicial. Né? Então, assim, ele é uma pessoa física, ele não tem nenhum tipo de problema jurídico, né? Mas mesmo assim, né, doutor, é bom a gente verificar, né, na hora da Isso. compra. Claro. Então, eu posso, por exemplo, vender um bem que eu tenho através da modalidade de leilão. Pode sim. Vantagens e desvantagens desse Isso. leilão. Vamos falar disso porque, assim,
o mercado está difícil, né, Cláudio, para vender. Como Né? está? Então a gente pode, porque às vezes a gente acha que é só colocar a plaquinha de vendas lá na frente lá e aguardar o comprador chegar, né? Mas se nós temos essa modalidade aí, eu acho que a gente pode explorar, né? Mais um meio de você conseguir, né, Sim. vender rápido. A vantagem de fazer um leilão extrajudicial, por exemplo, comigo, tenho meu próprio site, JMF Leilões, que ele é um marketplace dentro de uma outra plataforma chamada Superbid, que ela é uma das maiores do Brasil, onde ela tem mais de 1,5 milhão de clientes cadastrados, né? Então você tem uma visibilidade muito grande e muito boa. E quem compra lá já entende de leilão, já sabe como funciona. Um leilão extrajudicial, a vantagem, você vai receber à vista, você vai desburocratizar, não vai ter que ficar atendendo cliente interessado, curioso. Quem vai fazer isso vai ser o leiloeiro, pelo site. Então, assim, o que acaba acontecendo, né, nesse caso específico? Ao invés dele pôr um bem por vez, não uma OLX da vida, sabe? Ele põe para um leiloeiro fazer, e assim, com o leiloeiro, ele tem que fazer mais barato? Tem. Só que ele vai desburocratizar a parte dele, não vai ter essas dores de cabeça, entre aspas, né? E também a parte boa é que não tem que dar garantia. Então, por exemplo, lá tem um kit de ventosa. A gente colocou lá que está funcionando. Só que o CDC garante que você tem que dar 90 dias de garantia, né? Sim. Quando você vende, assim. E aí, vendendo por um leilão, você não precisa dar garantia. Se daqui uma semana... Mas assim, também tem a garantia de que, assim, se a gente falou que aquilo está funcionando, na hora de retirar, Tem que tá o cliente vai ver e está funcionando. Claro. Se daqui uma semana quebrar, aí o azar é do arrematante, entendeu? Por isso que ele compra mais barato. Então, essa é a modalidade do extra. E uma outra vantagem também é o seguinte, né? Tem leiloeiros de plantão, né? Aquele que compra só do leilão, né? E aí é o seguinte, você vai ter bastante visibilidade com esse público, né? Eu tenho, que nem ele tá vendendo na clínica, né? Uhum. E aí ele colocou lá, com certeza deve ter lá pessoas que vão comprar, né? Olhando os sites de leilão, que nem esse bid aí que você falou, Superbid. e o JMF Leilões, Uhum. para procurar bens que interessem e que ele possa arrematar um preço Claro. melhor, né? E com a especificidade que ele precisa, né? É porque às vezes uma pessoa assim comprando esta sala, né? Aí ela pega, e aí ela sim, né, tá com um pouco mais de tempo do que o meu cliente, aí consegue pôr num LX e lucrar às vezes 3, 4 mil reais ali em 90 dias, entendeu? Que o meu cliente só quer vender tudo de uma vez e acabou. Eu falo com você sobre essa questão de pessoas que trabalham com leilão, comprar. Eu participei de um leilão na Infraero aqui em Londrina e, nossa, tinha gente do Brasil inteiro. Tinha um rapaz lá do Nordeste, né, que ele comprava tudo. E praticamente ele acabou comprando tudo. Até por preços acima do valor e tal. E aí a gente meio que deu uma desistida, né? Porque ele entrou mesmo para comprar carro. Carro, comprou até cadeira, lote de cadeira, era muita coisa, lote de televisão. A gente nem sabia se aquilo lá estava funcionando, sabe? Mas como a gente viu que ele estava bem agressivo, assim, do ponto de vista econômico, pagando até acima, não sei o que leva o cara a fazer isso. Mas a gente resolveu sair, a gente acabou comprando só um lote de cadeira que tinha lá, que era uma cadeira com carregador, sabe? E aí a gente acabou comprando. Mas a gente viu assim que tem bastante gente que vai atrás de leilões do Brasil inteiro e acaba arrematando coisas assim de grande volumes, né? Sim. E também é uma oportunidade de investimento, né? A pessoa às vezes, né, pega para comprar uma coisa com preço bem melhor, né? E com uma segurança jurídica, né, doutora? Porque assim, às vezes a pessoa tem medo de ir lá comprar e falar, não, isso aqui, a gente sabe que muitas vezes a gente acaba comprando e acaba o jurídico sendo afetado e a gente acaba demorando um pouquinho para receber o bem. Você poderia falar um pouquinho sobre essa condição, sobre o que fazer, por exemplo, se for por jurídico, né? O leilão está indo tudo bem, foi lá, deu lance, pagou e aí entrou, enroscou, né? Fala um pouquinho sobre isso. Certo. Como eu falei anteriormente, é bom sempre fazer a análise de risco antes de participar do leilão para você prever. Caso não seja feita essa análise e participe e enroscou em alguma coisa, vai ter que contratar, né, um advogado para poder atuar no processo e desembaraçar esse bem. Pode ser recurso, igual a doutora Isabela falou, de cônjuge, discutindo o bem de família, que é o único bem da família, né? E a pessoa mora lá e ela fala que é o bem de família, que não foi, por exemplo, notificada sobre o leilão. Então, assim, tudo é discutível no processo. Se a gente verificar
né, que realmente não houve aquela notificação e não constou no edital, a gente pode fazer uma tentativa de nulidade do leilão. Voltando naquela sua pergunta, consta tudo no edital sobre as penhoras, por exemplo. Se não constar nada disso no edital, ficar faltando informação, é um leilão anulável. Volta o dinheiro para o arrematante, cancela tudo e põe para leilão de novo. Porque tem que constar tudo que tem no imóvel. A gente tira sempre a matrícula do imóvel para ver como que está a situação. Tem que ver certinho também. É que a gente sempre indica, ver a questão, se for apartamento, loja comercial, o condomínio, IPTU, como é que vai ficar? Não está pagando? Porque geralmente uma pessoa que tem uma dívida não está pagando nada, não está pago IPTU, não está pago condomínio. Então, para quem que vai ficar essa dívida? O valor da arrematação vai cobrir ou vai passar para o arrematante? Muita gente arremata o imóvel sem verificar isso e acaba ficando com a dívida de condomínio, por exemplo. Uma dívida enorme, que supera o valor do imóvel. Então, isso depois que você arrematou, você discutir isso, você não consegue. Você tem que verificar isso antes de arrematar. Porque depois você vai ter que pagar do mesmo jeito que estava no edital. Por isso a importância da assistência jurídica, né? Da Com assessoria. certeza. A diferença da venda para o leilão mora principalmente aí nessa questão da avaliação. Às vezes a gente vai lá, compra um imóvel, depois você compra com o corretor, você vai ver, nossa, tinha uma penhora. Eu vou ter uma dor de cabeça para tirar isso. Pode até entrar em uma fraude, execução. E no leilão não, a gente tem acesso a tudo isso. A gente tem a matrícula, a gente tem o próprio edital do leiloeiro, conseguimos, né, procurar pelas dívidas do executado, mesmo que não estão constando lá para a gente se precaver. Então, assim, essa parte do leilão, mesmo pelo preço baixo, a gente tem uma garantia para oferecer para o cliente ou para quem está querendo arrematar aquele imóvel, que ele vai arrematar com maior segurança. Né? E muitas vezes ele pode até levar mais prejuízo ainda, né? Além de Exatamente, comprar o foi o que a imóvel doutora Mariana sem falou. ter O condomínio, às vezes, se ficar para o arrematante, pode superar o preço da própria arrematação. Exatamente. Então, isso, a gente fala que tem que cuidar com aventuras em leilões, né? Principalmente no judicial, porque pode ser que você carregue tudo, né? Todas tem as esses dívidas. detalhes aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em relação Muito bem. a comprar coisa às cegas. Por exemplo, o bem foi a leilão, doutora Isabela. Foi a leilão. Aí, chegamos lá para... Vamos comprar esse bem. Chegamos lá, o cara fala, esse bem não está mais disponível. Entraram com uma... Pode acontecer. Pode acontecer. Né? Pode acontecer a suspensão do leilão. Muito bem. Suspensão também é por uma decisão judicial, por um recurso. Vai ser por decisão judicial. Tem um caso aqui, do Marcos Vinícius Reis, de 35 anos, ele economizou 30% no imóvel. Demorou 5 anos para... Então, foi um caso emblemático, né? Porque Atípico. Passou a ser um fardo para ele carregar isso, né? Porque, assim, muitas vezes a pessoa também quer o imóvel, né? Por exemplo, eu quero aquele apartamento. Daí eu chego, aí ou o apartamento teve um imbróglio jurídico muito grande, vai demorar demais, mas mesmo assim eu ainda quero. É o caso que eu acho que ele esperou, né? 5 anos para poder pegar aquele imóvel. 5 anos acaba ultrapassando um pouco do que a gente vem acompanhando, né? Deve ter tido, né? Sim. Precisa saber quantas senhoras tinha, enfim, como que era a situação do imóvel. Mas a gente faz de tudo aí na assessoria para o cliente arrematar o quanto antes, ter essa emissão na posse desse imóvel o quanto antes, mesmo que ele esteja ocupado. Muito bem. João, eu dei o lance e aí não paguei. O que eu posso fazer? Eu tenho algum recurso? Aí é fraude contra o leilão, né? Você vai pagar multa de 25%. Do valor do lance. E ainda você vai cometer um crime, vai responder por crime, civilmente e criminalmente. Tá, mas o bem vai novamente a leilão. Vai novamente a leilão. Entendi. Eu outro dia eu vi uma pessoa fazer isso, entendeu? Mas fez, acho que não tinha nenhuma assessoria, né, doutora? Porque acho que já tinha esgotado todos os recursos e acabou fazendo isso por uma situação desesperadora, né? Mas pelo jeito deve ter sido multado. Sem dúvida. Então foi uma coisa assim que às vezes a pessoa usa de uma estratégia que não funciona, né? A desistência do leilão, ela é muito complicada e em pouquíssimos casos a gente consegue livrar
de não ter essas multas e incorrer criminalmente. É só se tiver algum errinho no edital que a gente consegue salvar se o cliente quiser desistir, mas é muito complicado. A gente fala que você tá bem decidido na hora que você vai arrematar e que você tem aquele valor. Muito bem. Porque corre vários riscos. Tem que saber exatamente o risco que está correndo, né? Exatamente. Outra coisa, atenção ao edital, né? Uhum. Ele também não consegue reverter nada se ele não leu direito o edital. Não. Tudo que está ali, ele deu o lance, comprou e quer desistir, não há possibilidade. Não. Se tiver escrito no edital, ele vai ter que ficar com o bem. Não pode alegar desconhecimento se tiver tudo no edital. Muito bem. Tem que ler inteirinho, porque igual o João falou, dita a regra do jogo, do leilão. Tá ali, é o que tá ali. Ah, mas eu não quero, por exemplo, consta no edital que você vai ficar responsável pelas dívidas do condomínio. Ah, mas eu não quero ficar com as dívidas do condomínio depois que eu rematei. Não tem como. Tava lá escrito, você rematou sabendo daquilo. Então não tem como se livrar depois. Tá. E sobre a transparência do leilão? Tudo é divulgado, tudo. Sim, é obrigatório. Por exemplo, tem um bem que vai a leilão. Aí a JMF Leilões é a que vai fazer o leilão. É isso determinado pelo juiz, Isso. né? Isso tem uma clareza. Lá no site de vocês eu posso baixar o edital, ler. E até você, antes de você dar o lance, você vai confirmar que você leu e concordou com tudo. Você vai receber um token também. Então, você já fez seu cadastro, você Não é cadastrou no possível celular, vai ter um token que vai para você, você já vai confirmar que é você mesmo. Tá. E eu posso, por exemplo, ligar para o João Vitor Martins Pode. antes, Uhum. conversar com o Pode. leiloeiro. O leiloeiro tem que estar acessível ao público. É claro, tem alguns leiloeiros que já estão num nível maior e tal, que aí ele vai fornecer uma assessoria jurídica interna dele, entendeu? Mas as dúvidas têm que ser respondidas e o leiloeiro tem que estar acessível. Como acessar um leiloeiro? Aqui na Junta Comercial do Paraná, né, que é a Jusepar, ela que cuida dos leiloeiros e que dá a matrícula para os leiloeiros que tiverem os requisitos que ela pede. E lá tem o site e o e-mail e o telefone de todos os leiloeiros cadastrados no Paraná, entendeu? Então eu vi um imóvel, né, que as pessoas hoje também têm que tomar um pouco de cuidado, que tá tendo muito golpes, né? A gente chega um pouquinho mais para frente nisso. Mas assim, eu me interessei. Tô com dúvida se aquele site, se aquele bem está realmente em leilão. Vou na junta comercial. O site da junta é o melhor lugar para você saber se aquele leiloeiro existe, se aquele leilão existe. E aí lá vai ter o e-mail, o site, o contato do leiloeiro. E aí você fala com o leiloeiro. Se o leiloeiro está inacessível, não dê lance. Entendeu? Você pode chamar o leiloeiro ali mesmo no site, falar com ele, ou a assessoria dele. E falar se assim, ele vê que não tem ninguém ali para responder, pode ser um indício de golpe. golpe. Uhum. Muita gente acaba caindo, né? E hoje tem modalidade de golpe também para todo lado, né? Vamos falar um pouquinho da lei, né? A Lei 14.133 de 2021, conhecida como a nova Lei da Licitação e Contratos Administrativos. Esta lei modernizou o ambiente de leilões, inserindo-os no contexto das licitações e contratos administrativos. É uma lei relativamente nova, né, doutora? Sim, não é uma lei que a gente tem muito contato, né, com licitação. A gente trabalha mais com a lei do extrajudicial e das leis das garantias, que é a 14.711 de 2023. Que dita mais as regras do leilão. E também o leilão, ele tem... A base do leilão é o Código de Processo Civil. Tudo que tem dúvida de como agir tem no Código de Processo Civil. Entendi. Cláudio, você quer fazer o intervalo e a gente volta... Podemos fazer o intervalo agora? Podemos fazer o intervalo agora, Ana, porque depois eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que mandou um áudio. A gente pode começar já daí o segundo tempo já com uma pergunta? Com a pergunta, exatamente. Aí, não sei se vocês vão compreender a pergunta, mas eu vou colocar no ar. Tá bom. Tá bom. Tá legal. Daqui a pouco nós vamos retornar, então, com esta entrevista, né? Que vem trazendo aqui alguns detalhes em relação a leilões. E segundo deixar já uma palhinha aqui, um dos ouvintes aqui está perguntando se é somente para residência, apartamentos, imóveis.
Tem outros... Tem outros. Tem sítio, fazenda, cachorro... Animais, não, cachorro. Mas não tem, não. Aconteceu esses dias um gato aí, mas que foi um absurdo. Eu imagino, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Mas a gente retorna então, ok? Tamo. Ok. Bem, amigos, estamos de volta então com os nossos convidados especiais. Hoje nós estamos falando sobre leilões, né? E eu vou passar a bola aqui então para o Alex, que vai dar continuidade então com algumas perguntas. Antes gostaria de colocar aqui um áudio, né? Uma pergunta aqui do ouvinte. Vamos lá. E vamos lá ver o que é que ele quer saber. Tá, Jair, muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir então aí o que você tem a dizer. Oi, pessoal da Rádio FM de Londrina. Eu gostaria de mandar um abraço para o João Vitor Martins, o leiloeiro, que será o locutor dessa terça-feira, dia 4 do 6 às 10 horas da manhã. Estamos juntos. Vou assisti-lo daqui a pouco. Muito obrigado. Eu só queria saber sobre o leilão. Mas poderia alguém mandar no meu WhatsApp o que vai ser leiloado com João Vitor Martins? Nós estamos leiloando tudo aqui, viu, Jair? Pode ter certeza disso, viu? Ô, Jair, muito obrigado. Um abraço para o senhor também. No nosso site, o senhor pode entrar lá. Né? A gente, aqui, nesse momento, nós não estamos leiloando, mas no nosso site já estão com alguns bens em leilão. É só entrar lá, jmfleilões.com.br, e qualquer dúvida, lá também tem nosso e-mail, nosso contato. Só entrar em contato que eu explico para o senhor, te ajudo no que o senhor tiver dúvida. Qual que é o contato lá do site? O link do site, né, é jmfleilões.com.br. Copia aí então, meu querido Jair. Repetindo. jmfleilões.com.br. Também gostaria de deixar aqui o WhatsApp, Sim. 43 99970 2000. Esse é o telefone do João Vitor Martins, que é o leiloeiro oficial. Isso. Então, também é o WhatsApp, né? Isso. Pode entrar. Uhum. E falando em WhatsApp, falando em meio de comunicação, é bom a gente alertar também para os golpes, né, João? Uhum. Vamos falar um pouquinho, né? Porque você é um cara experiente aí já e sabe como que isso acontece. Muitas vezes a gente acaba caindo, né? Assim, quem acaba caindo, com todo respeito, é por um pouco de falta de desconhecimento, né? Desconhecimento. É o seguinte, não existe também milagre, entendeu? Então, se um bem está muito mais barato, vamos investigar, né? Sim. Vamos ver se está certo. Então, assim, na parte de um judicial, ou até num extra mesmo, que está muito barato, por exemplo, imóveis da Caixa. A Caixa mesmo acaba fazendo imóveis 10% do valor inicial, 20% do valor do que vale o bem. Mas aí você fica na dúvida, será que esse site é confiável, não é? Como que você faz para descobrir? Em qualquer site que for fazer um leilão, qualquer leilão que for ter, por exemplo, assim, o meu está lá dentro de uma plataforma igual da Superbid, superbid.net. Vai estar o nome do leiloeiro, João Vitor Martins Ferreira, e tem que ter o número dele na junta comercial. Da junta comercial que ele participa e qual que é. Então vai estar lá, Junta Comercial do Paraná. Aí ele entra no site da junta comercial, que o leiloeiro ou que aquele site diz que aquele leiloeiro faz parte, e pergunta, entendeu? Certificar, né? Certificar. Normalmente é o leiloeiro autorizado, né? Isso. Ela quem autoriza uma pessoa a ser leiloeiro ou não, né? A junta comercial. Muito bem. Legal, então não cai em golpe, né? Confira e vê se você realmente está falando com a pessoa certa. Uma coisa que as pessoas acabam até, desculpa te cortar, usando assim os golpistas, ele pega, vamos supor, o meu lá é jmfleilões.com.br, né? Então uma pessoa vai lá e faz jmfleilões.com/br. E o site vai estar os mesmos bens que está no meu leilão, certo? Tudo certinho, entendeu? Mas tá um /br, entendeu? É esse tipo de detalhe que você tem que ficar atento e tentar falar com o leiloeiro para ver certinho qual que é o site oficial mesmo desse leiloeiro. Legal é ligar no 43 99970 2000 Isso. e já falar direto com o João Vitor, Isso. esclarecer as dúvidas e aí você não cairá em golpes, né? Uhum. Muito bem. Doutora, vamos falar um pouquinho aqui, doutoras, né? Doutora Isabela e doutora Mariana, falar um pouquinho sobre o leilão em parceria. Como que funciona isso?
por exemplo, tem um imóvel de um valor alto, né? Vamos lá, né? Mais de 1 milhão. E aí eu encontrei 2 parceiros que querem entrar comigo nessa modalidade. Como que nós vamos proceder no caso de adquirir esse bem? É uma boa forma de investimento, né? Se você não tem muito capital para iniciar nos leilões, por exemplo, e quer um bem maior, de valor maior, é o seguinte: você faz um contrato com as pessoas que você decide, né, fazer esse leilão em parceria. Uma delas fica responsável por se cadastrar no site e fazer os lances. A partir do momento que arrematou o imóvel, no processo judicial, na carta de arrematação, no auto de arrematação, vai constar o nome de todo mundo, sendo todos que participaram dessa parceria, como proprietários daquele bem e responsável pelas dívidas e tudo que está acordado no edital. Okay. Então é uma boa forma de investimento para quem não tem tanto capital para iniciar e comprar um bem sozinho, né? Uhum. E você pode comprar um bem de valor maior. E essa modalidade é bastante usada? Sim, é bastante usada. Por investidores especificamente, né? Investidores, sim. Porque daí comprou, arrematou, fez a reforma, tá ótimo para venda, vende e distribui a proporção. Também não precisa ser 50% para cada um. Você pode entrar com 10%, 5% do imóvel. Isso é um atrativo, né, João? Claro, tudo que for para facilitar a venda é um atrativo para todas as pessoas, né? Sim. É para o exequente, que tem a dívida, que quer receber o dinheiro, para os advogados que também estão assessorando, porque às vezes conseguem levantar um capital maior para um investimento num bem que esteja até melhor para se vender, para o leiloeiro, para todo mundo, para a justiça. Quanto mais facilitadores tiver, melhor. Muito bem. A assessoria jurídica é muito importante, principalmente no caso aí de leilão em parceria, por conta a gente pode fazer como advogados contrato entre as partes, para não ter nenhuma surpresa lá na frente, para carta de arrematação sair certinha, ficar mais seguro o negócio. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho de arrematação também. O leiloeiro, ele é uma pessoa que é determinado pelo juiz para fazer, geralmente, né? Uhum. E ele recebe em cima da arrematação ou ele recebe em cima de um leilão que é passado para ele? Como que é a arrematação como que é o ganho do leiloeiro, assim? Por exemplo, dá para negociar isso? Não. Ou isso tem alguma... Vai estar no edital. Vai estar no edital. É no mínimo 5%. Pode ser que entendi. seja mais. Então, vamos supor, um bem que está com uma dificuldade de ser vendido, ou está meio enrolado, assim, o leiloeiro, tem alguns leiloeiros que acabam não aceitando e tal, o juiz acaba determinando uma porcentagem maior para o leiloeiro de comissão. Para incentivar ele pra incentivar a aceitar. Sabe? E correr atrás também de, né, de expor ele, né, de maneira no site, por Sim. exemplo, né? Até hoje, assim, eu só tive de 5%, né, que é o mínimo por lei, e até nos extrajudiciais. Assim, eu não tenho... No extrajudicial você tem mais liberdade para cobrar a porcentagem que for. Por lei você não pode ser menos que 5%. Menos que 5%, aí o leiloeiro está agindo de forma errada, né? Agora, mais que 5% ele pode cobrar. Eu não cobro porque é aquilo que a gente falou. É um facilitador, né? Assim, eu estou tentando vender um bem do meu cliente, entendeu? Então, eu às vezes colocando 10% assim, em cima do bem, dificulta a venda, dificulta a negociação, compromete o ganho do meu cliente. Então, para mim, eu tento ponho o mínimo e tento entregar uma venda para o meu cliente, né? Muito bem. Legal, é bom pensar igual chinês, né? Vender barato para vender sempre. Também um outro tema aqui é a alienação, né? Muitas vezes, né, a gente vê leilões de carros, né, como você falou ali anteriormente. Às vezes o banco recuperou um bem, né, e aquilo vai a leilão. Esse bem, ele vai também mais barato, mesmo que o bem esteja em perfeitas condições? Vai. Porque para o banco não é interessante manter esse bem, né? Então, o que acaba acontecendo nesses leilões de carros, a gente acaba falando muito dos imóveis e carros, porque é o que a população tem o maior conhecimento ou ouve falar, né? Sim. Então, assim, quem investe em leilões de carro, os leilões de carro acabam indo por um preço abaixo do mercado, mas quando o carro está em perfeitas condições, a disputa também é maior, né? Com É certeza. assim como no judicial, num imóvel, quanto mais fácil tiver, menos dor de cabeça você vai ter, mais disputa vai ter, entendeu? Então aí você tem que pôr tudo isso na conta. Então um carro, vamos supor, que é retomada de um financiamento.
Primeira coisa, você tem que ver se a sua corretora de seguros vai fazer seguro depois daquele carro, né? E aí, muitas seguradoras fazem no máximo 80%, tem outras que nem fazem. Então você só pode chegar até 80% naquele carro. Se você quiser ter lucro, você não pode chegar nem a 80%, né? Porque você vai ter mais 5% de pagar, isso com base na tabela FIP, né? 5% para o leiloeiro, tudo, a documentação. Então, assim, todas essas continhas você tem que ir fazendo para ver até onde pode ir seu investimento ou não. Ah, não, eu quero aquele carro, então eu vou para uso próprio. Pagando 80%, 85% é melhor do que eu comprar um 100% não faço seguro e tal. Tudo isso vai depender do seu cliente, do que ele quer e do bem também que está ali à disposição. Mas dentro desse contexto também entra as multas, se tiver multas, quem vai estar no edital também, no tá? edital todo. Se as multas, geralmente no extrajudicial já é resolvida antes, as multas. Entendi. Muito bem. Ô Cláudio, falta 10 minutinhos para nós encerrarmos aqui. Vamos Sim. abrir para eles fazerem as considerações finais? Nós estamos em três aqui hoje. Exato, aí nós vamos querer saber. Você não fez nem a biografia das doutoras? Pois Eu é, vi. tá aqui, mas eu Então, posso manda fazer lá. já. Vamos Então, abre aí. começar pelo João Vitor, né? Sim. Leiloeiro oficial, matriculado na Josepar, isso você já falou, né? Sob o número 21331L, bacharel em Direito pela PUC, pós-graduado em Processo Civil pela PUC São Paulo, atualmente está habilitado para atuar como leiloeiro oficial em leilões extrajudiciais, bem como judiciais do Tribunal de Justiça do Paraná e do TRT, da nona região, Tribunal Regional do Trabalho, né? Isso. Depois tem a Mariana Fadel, né? Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2016. Pós-graduada em Direito Processual do Trabalho pela Faculdade Integradas de Campos Gerais, CKG, EMATRA. Especialização em leilões de imóveis, atualmente é advogada sócia fundadora Alves e Fadel Advocacia, Paraná e São Paulo. Olha, tem um campo grande aqui em 2 estados. Seus estudos concentram-se nas áreas trabalhistas e leilões de imóveis, especialista na área. Né? São todos especialistas aqui. Aí, Né? e a Tem um doutora leigo. Isabela Alves, né? Pós-graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2016 também. Vocês se formaram juntas? No mesmo ano, em turmas separadas. Ah, Especialização em leilão de imóveis também. Atualmente é advogada sócia fundadora da Alves Fadel Advocacia, Paraná e São Paulo. Seus estudos concentram-se na área civil e leilões de imóveis. Muito bem. Parabéns aí pela aula que vocês deram. Ô, Cláudio, eu gostaria de começar pelo João Vitor aqui para fazer as considerações Vamos lá. finais. João, o que nós deixamos de falar? O que você gostaria de deixar aí de recadinho? Depois a gente vai para a Mariana e depois a gente vai para a Isabela. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que foi nos dada hoje aqui, pessoal da rádio, todo mundo, os convidados que estão aqui acompanhando junto com a gente, todo mundo que está ouvindo aí. Só que gostaria de ressaltar de novo, né, que o leiloeiro está disponível para você, entendeu? Então, assim, ele tem que estar disponível para você. Então, entre no site da Junta Comercial, ache o contato oficial daquele leiloeiro e converse com ele, converse com a assessoria dele, por aquele telefone oficial, por aquele contato oficial disponível. E assim a gente vai ter segurança, você vai ter, vai saber o que você está fazendo ali dentro de um leilão, sabe? Muito bem. Eu vou deixar aqui novamente o contato do João Vitor, que é o 43 99970 2000, e o Instagram, JMF Leilões. Isso, é isso? isso então, mesmo. Lá você encontra o João Vitor para fazer a sua assessoria no leilão aí e comprar com segurança, né? Junto com a doutora... A assessoria é com elas, né? Mas, eu vou pôr os bens à disposição. junto com a doutora Mariana Ribas, né? Vamos lá, doutora. Agradeço a oportunidade também de estar falando aqui. Como você tinha comentado no início, não é uma área tão conhecida essa de assessoria em leilões, mas é muito interessante você saber o risco que está tendo naquele leilão, analisar o processo, analisar o que pode, a gente passa para o cliente, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, para participar de leilões que não são tão concorridos, porque as pessoas têm medo de participar daquele leilão de imóvel porque está muito enroscado, mas a gente consegue liberar, consegue dar uma salvação para aquele imóvel, então consegue valores melhores, participar com menos concorrência e liberar o imóvel mais rápido para ter um lucro melhor. Lembrando que a assessoria jurídica é primordial, né? Sim. Na aquisição.
quem está se aventurando aí sem uma assessoria, né, doutora? A gente indica sempre para não ter dor de cabeça, igual o participante que ficou 5 anos esperando. Isso não é o indicado, não é o que acontece. Não é para acontecer isso. Então tem alguma coisa que aconteceu no meio do caminho que poderia às vezes ter sido resolvido antes, sabe? Muito bem. O seu contato para... 43 3341 6560 é o contato da doutora Mariana Ribas Fadel. Tem Instagram também? Tem Instagram, Alves Fadel Advocacia, ADV, né? ADV. ADV Legal. Fadel. Doutora Isabela também tem as considerações. Agradecer pela oportunidade de vocês, muito obrigada. E é isso, gente. Assessoria jurídica, principalmente para leilão judicial, cuidado assim, ao aventurarem com os golpes. Por isso que a gente aconselha, é um gasto a mais que você tem, só que é uma segurança muito maior na arrematação de um bem que às vezes é 300, 400 mil e vai ficar aí, às vezes para a vida inteira, às vezes você está comprando para morar. Então precisa ter essa atenção aí na arrematação para não ter dor de cabeça. Muito bem. E muito Lembrando que obrigada. A gente está à disposição para quem quiser mais informações através do nosso Instagram, nosso WhatsApp. Tirar dúvidas. Muito bem, ó, o telefone aqui é o 43 3341 6560. Lembrando que o sonho, às vezes, da pessoa, né, comprar um bem, né, Cláudio, um imóvel, sonho né? da família, né, não pode se transformar em um pesadelo, Não. né? Sim. E hoje nós tivemos uma aula dos advogados e do certeza. João aqui, para que a gente possa estar seguro, né, daquilo que a gente vai fazer, e a assessoria aqui com as doutoras Para Mariana, não ter dor de cabeça no futuro. não ter dor de né? cabeça no futuro. Exato. Cláudio, por mim, eu encerrei aqui a Não, minha... nós queremos agradecer aqui, apesar que o tempo foi muito curto, né? Esperamos que mais vezes vocês estejam de volta aqui. Ficamos à disposição. Convidar, Não. a gente volta. Volta sim. E vamos divulgar mais, como você bem disse, né? Essa área de leilões é muito pouco conhecida, né? Sim. E muitas vezes as pessoas têm receio de ir lá fazer alguma Exatamente. compra nesse sentido. E com assessoria vocês podem ter assim, mais visibilidade, mais segurança e economia também, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu vou gastar um pouco mais com advogado, com assessor, tal. Mas é uma segurança a mais que você também tem, né? Claro. Entendeu? Por isso eu fico grato aqui pela participação de vocês, pela entrevista. Foi uma aula mesmo para a gente aqui, né, Alex? Com E certeza. a gente fica muito agradecido, tá, pela vinda de vocês. E Obrigada. esperamos Obrigado. mais vezes aqui. Obrigado a Agradeço, vocês. Cláudio, aí, a oportunidade também, a todos que nos ouviram, a Luciana Palomares, que está aí, a Helena, a todos aqui. Ok. Bom, nós encerramos por aqui. Esperamos que vocês tenham um excelente dia. E continue conosco, a Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre trazendo conteúdos edificantes para toda a família, com orientações também na parte de direitos.